A catedral está abrindo suas portas para você ver. Da ponte vermelha um arco para a lua nascer. Vista exótica da arte gótica estampada na tela do céu. Um rio bem sujo, com cara de bruxo, mas que nele vejo as cores do mel. Não tem jeito, não tem, por favor. O morcego às 6 da tarde espalha pavor na catedral de Petrópolis. Um visual que me envolve. Eu nasci na montanha e não posso deixar de ser montanhês. Respirar o ar puro que lá embaixo nunca respirei. E do jeito que essa gente tá querendo comercializar o ar puro da montanha, eles não vão comprar. Água pura da fonte, geladinha bem em cima de mim. Cobertor de orelhas e o frio já não é tão ruim. Não tem manha, não tem, por favor. A montanha tem outro sabor. Essa tal de Petrópolis tem um sal que me envolve. Eu nasci na montanha e não posso deixar de ser montanhês. Seja bem-vindo a mais um Camarim ao vivo pela Rede Petrópolis de televisão, Canal 10. Abrimos um programa com essa música minha chamada Montanha, em homenagem a Petrópolis, a cidade que faz hoje 172 anos. Hoje, 16 de março de 2015, aniversário dessa bela donzela chamada Petrópolis. Bem, o nosso convidado especial de hoje é músico e historiador. Ele iniciou seus estudos na guitarra e no violão em 1990 no curso musical popular. Posteriormente teve aulas com o guitarrista Carlos Lisboa. Fez bacharelado e licenciatura em História e pós-graduação em História Moderna pela Universidade Federal Fluminense. Como músico, formou duo com os intérpretes Alexandre Pestana, Lu Marques e Jane Baeta. Atuou em diversas bandas, poderíamos citar a Bade, Velha Estação, Nação Livre, Estação Jazz e a Soul Blues. Ele fez variadas apresentações em Petrópolis, em cidades mineiras, no Rio de Janeiro e na região dos Lagos. Cumpriu também temporada em Portugal nos anos 2001 e 2002. No espetáculo Encanta Noel, homenagem aos 100 anos de Noel Rosa, atuou como ator, como músico e foi responsável pela direção musical e pela pesquisa histórica do espetáculo. O projeto conquistou o Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura 2011 pelo seu destaque em 2010. Ele é um dos autores do livro Brasil Musical, singela homenagem ao samba, que foi lançado pela Secretaria de Educação de Petrópolis também em 2011. Ele escreveu o livro Petrópolis, Cidade Operária, a trajetória do movimento sindical das indústrias têxteis de 1930 a 1964. A obra foi publicada pela editora Multifoco em 2014. Dentre seus projetos atuais, destacamos a trajetória do blues pelo século XX e da modinha imperial à MPB. Já falei para caramba. Ele irá daqui a pouco falar sobre a vida dele aqui no Camarim, contará várias histórias. Por enquanto você só ouvirá o solo do violão dele, é exatamente...
Eu nasci na montanha e não posso deixar de ser montanhês. Respirar o ar puro que lá embaixo nunca respirei. O camarim volta já. Até já. Até já. E você está no camarim que hoje entrevista o guitarrista, historiador Norton Ribeiro. Norton, seja bem-vindo ao camarim. Muito obrigado, é um prazer estar aqui nessa data especial para a cidade. Pois é, 16 de março, né? Você, em datas especiais, né, você está muito ligado. Você tem uma boa memória? Assim, de acordo com o ofício, né, a gente vai gravando muita coisa, né, em termos de datas, mas não é uma coisa que te Você fica grava o focado. que mais você curte, assim, coisa que te marca mais, você costuma gravar, não? Sim, é. E Normal também assim, isso. nas leituras, né, que eu vou fazendo, automaticamente elas vão entrando na nossa cabeça e é uma coisa que a gente já lembra assim, né, a qualquer momento, né? Às vezes está passando o dia e fala, hoje é dia tal, aí eu fico lembrando, o que aconteceu hoje? Em 1400 e pouco foi isso. Neurose de historiador. Às vezes pinta uma dúvida, deixa eu ver, é isso mesmo. E você é petropolitano? Nascido aqui? Sou nascido aqui. E por que 16 de março, o aniversário da cidade? Por que é 16 de março? Porque foi a data, né, Fundação da cidade. fundação de assinatura do decreto 155, né, do imperador Dom Pedro II. Foi Aí, 16 de março. teve um tempo atrás, aí tinha uma briga, mas uma dúvida, né, se Petrópolis comemoraria a sua fundação no 16 de março ou no 29 de junho, com a chegada dos colonos. Ah, sim. Né, esse debate foi muito intenso nos anos 40, por aí, mas depois resolveram deixar o 16 de março. Adotar o 16 de março. É. Até hoje a galera também comemora. 29 de junho é também um Sim, feriado. é uma data importante para a cidade, né? Então, Sim. tá logo ali 2 anos depois, em 1845, né? Que chegam aquelas 200 famílias e tal, de colonos. Então, esse debate em torno né, da data de que a cidade vai nascer, né? Ficou durante um tempo aí sendo discutido. Mas ela é pisciana como você, né? Pois é. Você é de que dia? Eu sou 18. Pô, depois de amanhã você faz aniversário. Isso Pô, aí. meus parabéns aqui no canal. Valeu. E por que você... Porque música, assim, normalmente é uma coisa que atrai todo mundo, né? Mas nem todos seguem a carreira, né? O que te fez seguir uma carreira de músico também, né? Além da história? Primeiramente eu comecei na música, né, em 1990, assim, comecei estudando violão e tal, no curso aí do Paulinho, que quase todos não, mas muitos violonistas e guitarristas de Petrópolis passaram por lá e tal. Uhum. E eu fiquei, durante muito tempo, vivendo só da música, né, nesse período, assim, de adolescência, até no início da minha faculdade eu também só tocava, pagava meu aluguel lá em Niterói, com o dinheirinho da música, minha mãe ajudava. Mas assim... Quando você estudava na UF? Quando eu estudava lá. Aí eu arrumei uns empregos também no Rio de Janeiro, mas coisa assim de iniciante, né, de ganhar salário mínimo. Mas a música fim de semana me ajudava também nesse sentido e, quer dizer, uma paixão, né, uma paixão que Na até família hoje... tem alguém? Cara, não tem ninguém, nenhum músico assim. Eu tenho um tio que tocou na banda do Liceu, mas depois deixou de lado, né? E eu acho que eu sou o único. Né? E a história? A história foi influência do pai? Bastante, né? Bastante, porque... Se bem que eu lembro quando eu tinha uns 10 anos na escola, eu tinha uma pergunta que a professora fez, qual é a matéria que você mais gosta? Eu escrevi história, né? Aí eu escrevi história porque eu gosto de voltar ao passado, tá? Já com 10 anos, né? Mas eu não tinha noção ainda do que isso poderia se tornar uma carreira, né? Mas aí depois, na adolescência, essa coisa aí de estudante, quer dizer, eu estava na época do Collor, né? Hoje está esse debate do impeachment aí. Então essa coisa foi me envolvendo cada vez mais, né? E meu pai gostou quando eu falei que eu ia seguir essa carreira, que eu ia escolher essa faculdade, né? Aí, seu pai, qual o nome do... Lenin Ribeiro. Então, nome fundou o Partido sugestivo. Comunista aqui em Petrópolis, né, também. E aí ele, né, gostou muito dessa opção que eu fiz
E lá em casa, assim, era livro para todo lado, né? De história, livro, essas coisas assim. Eu estava muito envolvido com esse ambiente, né? E o viés político sempre foi mais forte, assim, no início, na tua história, na tua pesquisa histórica? Mais ou menos, assim, eu tenho um viés muito ligado à história cultural, entendeu? Que eu gosto muito de pesquisar. Inclusive a tua monografia foi sobre o jazz. Sobre a história do jazz, porque quando a gente está na graduação, a gente escolhe um eixo temático, né, para você pesquisar mais a fundo, né? Pode ser história política, história econômica, e eu fui para esse lado de história cultural, que é um lance que eu gosto muito de ler, de pesquisar, né? E a política, artista, né? Pois é, a política é uma coisa que todo mundo está envolvido, né? Quer queira ou não, você acaba. Ela te influencia pra Pois caramba. você acaba tendo que tomar posições, né? Sim, de vários. sim, inevitável isso. Pois não tem jeito. E a música como é que você conseguiu conciliar? Como é que você consegue conciliar a academia, né? Professor de história, né? Então, uma chancela. E a música, em termos de tempo também, né? Não só é complicado, assim, às vezes a música fica até um pouco mais de lado, né? Tem épocas assim que eu fico algum tempo sem tocar, períodos de muito trabalho, e também porque, assim, eu não vivo só da música, né? Quer dizer, hoje em dia eu não vivo, assim, se bem que eu respeito muito a atividade, né, profissional do músico, né? Assim, procuro respeitar a questão do cachê, né? E assim, para conciliar isso, às vezes, enquanto eu estou tendo saúde, né, dá jeito, porque às vezes estou cansado, mas eu tenho que tocar esse fim de semana, mas aí eu fico, sabe? Me dá uma renovada no espírito, entendeu? Aí eu vou lá, toco, chego em casa de madrugada, mas é uma coisa que eu me sinto bem, entendeu? Mas tem períodos assim que eu passo sem tocar, porque também às vezes eu gosto de fazer alguns projetos com música e às vezes os outros músicos estão muito ocupados, a gente não tem tempo de se reunir, né? Acaba esbarrando nesses empecilhos, né? E os projetos às vezes levam tempo, né? Para você ensaiar, você planejar tudo, para poder sair aquela coisa bem legal, né? Temática. Então, mas essa conciliação a gente vai levando do jeito que dá e sempre sai, entendeu? E você compõe, não? Eu tenho alguma coisa assim composta, não muita, mas assim, coisas bem antigas, né, da década de 90, quando eu estava envolvido muito na atividade, né, de banda e tal. E a gente estava trilhando por esse caminho, né, de composição. Aí eu tenho algumas composições que hoje eu tô resgatando, né, em algumas bandas, como essa banda Soul Blues e tal, em outros trabalhos, né. Então, tem uma música, eu lembro de uma música que eu fiz, até junto com o Guido na época, ela foi lançada no Tribuna Blues, a gente ficou todo bobo, né? O programa tinha Tribuna Blues. Eu lembro do programa. Na época eu fazia o Tribuna Progressiva, né? Fazia o Progressivo, isso mesmo. Tribuna Blues. E o Tribuna Blues era o... Não, o Fonzi, acho que era o Fonzi, né? Não era o Fonzi não, era o Fonzi não. Teve uma época que foi o Fonzi. Fonzi fazia no iníciozinho. O Tribuna Progressiva comigo. Sim, mas no início acho que... Tribuna Blues foi... Será que era o Fonzi? Acho que ele começou nesse programa, depois mudou. Mas aí a gente ficava todo bobo. Vamos pesquisar, né? No grande historiador, no grande atual internet te acha. Mas aí eu ficava ligando pra rádio pedindo a música. Era uma barata, né? Aí a gente ficava lá, aí tocava Led Zeppelin, The Doors e Velha Estação, que era a banda na época. Show de bola. Então eu ficava tudo bobo, mas é legal. Você fez essa monografia sobre o jazz, queria que você resumisse de forma sintética o jazz, como é que ele surgiu e como é que foi esse amálgama entre a raça negra e a raça branca, enfim. O jazz, assim, é uma música urbana, né, nos Estados Unidos, e ele tem muita influência de várias outras correntes, né, do blues, que já era uma música que já existia, né, desde o fim do 18, tem uma origem rural bem forte, né. Então o jazz, ele bebeu nessa fonte do blues, né, com as escalas, né, no início, né, até com a harmonia. Bebeu na fonte europeia também, na questão das bandas marciais que existiam, né, em New Orleans, de imigrantes e tal. Então
a própria instrumentação do jazz no início é europeia, né? Uma instrumentação, né? Aquela caixa e bumbo separado, instrumentos de metal, né? E o jazz, assim, é uma coisa muito... Ele tem fases, né? Ele mudou muito ao longo do tempo, né? Ele tem vários estilos, né? Então, esse primeiro jazz, assim, o Dixieland, né? New Orleans, né? Tem muito essa influência, é um ritmo mais, assim, como é que se diz? Mais fechadinho, né? Tem 3 acordes, né? Depois vem a era do swing, quer dizer, já começam as big bands, né? Uma coisa que já se chama o jazz swing nos Estados Unidos, que conquista, né, o mundo inteiro. Tem uma influência sempre até nos Estados Unidos. Todos esses movimentos foram focados no porque no país. é uma música, assim, depois, nos anos 50, 60, ele acaba se tornando uma linguagem universal, né, de vários países, né, começa a ter um jazz também específico devido às influências também daquela cultura, né. Então você vai, o jazz afro-cubano, né, essa coisa toda. Mas, e engraçado é que nos Estados Unidos muita gente acha também que o jazz tem uma origem só numa cidade, mas tem controvérsia também, né? Porque no momento que ele está nascendo, em outras cidades do sul ali também, bandas de jazz se formam. Muita gente fala de New Orleans. New Orleans é sempre a mais... Que é um grande berço, mas ali também outros lugares já estavam aparecendo bandas nesse sentido, entendeu? E essa mistura de etnias, assim, que fundiu, que gerou o jazz que hoje é considerado o padrão, né? Aquele jazz tradicional, mas a síntese, né? Sim. Eu acho que foi uma fusão natural, né? Porque as pessoas costumam rotular muito, né? Essa é a música negra, essa é a música branca, não sei o quê. Existem muitos rótulos, né? Mas você às vezes pega um artista branco que tem aquele feeling do negro também, né? E vice-versa, quer dizer. Eu acho que foi uma coisa natural, né? Muita gente acusa também a burguesia branca dos Estados Unidos de ter se apropriado, né, do jazz e ter alçado, né, um patamar maior, né, enquanto que os negros ficaram, né, assim, na berlinda. Mas eu não sei, né, não sei até que ponto isso a gente pode delimitar uma diferença entre eles, né, porque os músicos negros e os brancos, eles se influenciavam, né, mutuamente, né. Então, essa influência mútua que vai canalizar para um determinado tipo de música. Então, como eu falei, o jazz nasceu já com muita influência branca, né, da europeia, se é para rotular, né? Sim, nasceu, não é só a música negra. Né? As escalas... A caixa. Pois é, toda a orquestração, né, do início... Trompete. Vem da Europa. Vem das bandas, né? E aqui quer dizer, aqui na América, nos Estados Unidos, ele pegou a tradição negra dos escravos, né? O Norton, tem uma peça audiovisual aí curtinha, que é a história da humanidade em 1 minuto e meio. Acho que você conhece. E eu quero que você assista e depois faça um comentário. Léo, por gentileza, solta aí a história aí da humanidade. Human history is littered with the corpses of people who had stuff worth stealing. Animals. Water. Shiny things. Fertile land. Spices. Nutmeg slice. Tea? But when it came to stuff worth pinching, one continent had it all. Ivory, copper, cotton, rubber, wood, tin, gold, diamonds, and people. As cheap energy, slaves were unbeatable until a less troublesome energy source was discovered and a new era began.
Human numbers increased 5 times over, and with each person wanting more and more stuff, oil became the resource worth fighting for all around the world. O ser humano e a cobiça, né, durante a história. Pois é uma história longa, né? Desde que o ser humano... Terminou isso atualmente? Lógico, eu acho que hoje está pior, né? Está muito pior. Mas acho que desde o início, né, dos primórdios da humanidade, o homem busca, né, pelo seu espaço em detrimento do outro, né? Então, eu acho que a propriedade privada é uma coisa tão antiga quanto a humanidade, né? Então, a partir do momento que o homem criou, isso aqui é meu, aquele é o teu, né? Esse problema só foi aumentando, né? Então, cada era tem as suas discussões, né? Então, cada país se apropriando de outros cada países. civilização, né? No passado eram territórios em busca de ouro, de metais preciosos. Hoje, assim, eu vejo que às vezes não é nem tanto território, mas é a questão virtual, né, do espaço virtual e da dominação tecnológica, né, às vezes é mais intensa do que eu vou invadir esse país. O cara não precisa, né, um país, né, que esteja virtualmente ligado nessa era tecnológica, ele pode derrubar outro com uma especulação numa bolsa de valores, né, através da internet, pode acabar controlando essa outra nação. Mesmo que ele seja pequeno. Pequeno, se tiver petróleo, né? Imagina como é que o pessoal vai ficar de Mas olho. o poder, eu acho que hoje em dia, apesar de tudo, ele ficou mais democrático, eu creio, por conta da internet mesmo, né? Eu acho que a informação está muito mais livre, mais aberta, e a informação era uma forma de controle, né, também. E essa coisa também, um país pode ser pequeníssimo e pode invadir um poderoso Estados Unidos e conseguir burlar dados, como já foram feitos. Pois é, nessa era permite um pouco isso, né? Mais do que antes. Por causa dessa interligação, né, de dados, de informações. Um país pequeno que tem um bom acesso, pessoas, né, envolvidas nesse interesse, pode derrubar toda uma rede, né, de comunicação de uma grande nação. De uma nação poderosa. Arrebentar com o sistema de transporte deles. E aí, entendeu? E aí ferrou, né? O cara E como é que você vê hoje em dia, eu não sei se você chegou a estudar na época da Barça e daquela outra famosa, como é que é o nome? Delta, enciclopédia. E hoje em dia a grande enciclopédia é o Google, né? O poderoso Google. Como é que é essa diferença? Você acha que é legal? Acho que o Google supre? Eu acho sim, é o maior arquivo do mundo, né? Está na internet, né? Eu acho, são os novos tempos, né? Não tem como fugir, é interessante, né? Você não é conservador? Não, é super, assim, a internet, ela é uma grande ferramenta, uma grande arma, e eu utilizo muito, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque é tanta coisa e é muita besteira, então você tem que filtrar muito, né? E não crer em tudo, né? Também. Exato, a internet dá tudo, mas você tem que saber filtrar, você tem que ler várias vezes, tem que pesquisar nos livros, não tem jeito, porque comparando, né, as informações que estão ali. E, por exemplo, a Wikipédia, que é uma enciclopédia, né, você pode escrever... Livre. É livre, você pode escrever, e às vezes aquela informação tem alguns problemas. Então, você não tem que tomar cuidado com isso, né? Mas é uma grande ferramenta, porque, no caso dos historiadores, né, eles podem ver documentos super antigos, né, que estão digitalizados. Isso vê na internet. Documentos lá, sei lá, um papiro egípcio, se tiver digitalizado. O cara pode ter acesso àquilo, né? A estela onde está escrito o Código de Hammurabi, né? Você pode ver, né, que ela já foi traduzida, claro, mas você entra no Museu do Louvre e está lá, você vê o museu todo, né, em casa. É incrível isso. É maravilhoso. Maravilhoso. Né? É maravilhoso. Meu querido, pega o violão e faz um aí.
pra gente antes do intervalo, antes de eu chamar o intervalo. Deixa eu ver aqui. Bom, vou tocar uma música que se chama Igreja da Penha, que é do Ginga. Uma música bonita. Ok. Muito bem. Camarim, hoje entrevistando Norton Ribeiro. Parar o intervalo e volta dentro de instantes. Até já. E você está no Camarim, que hoje conversa com Norton Ribeiro. Norton, então, aniversário da nossa cidade hoje, né, 16 de março de 2015, 172 anos. Nem é tanto, né, para a quantidade do Brasil. Não é tão antigo. Nem o Brasil é tão antigo, né? Não é tão antigo, 500 né? anos, Verdade. 500 e poucos anos. E você pesquisou muito a história de Petrópolis. Como é que foi esse livro que você lançou sobre o a livro... classe operária? Pega aqui, vou Tem ele aí? te oferecer um exemplar. Opa, obrigado. Aí é o grande amigo Marco Aurélio, companheiro de luta na música e na cultura de nossa cidade. Pô, graça plena. Valeu. Muito obrigado. Temos aqui Divulgue. então Petrópolis, cidade operária, a trajetória do movimento operário na indústria têxtil, de 1930 Um recorte que eu fiz. a 64. Isso. Porque, assim, é uma história, né, que a gente fala pouco, que a gente estuda pouco na cidade, né, a dos trabalhadores, né, dos operários nas indústrias. Uhum. E é uma história muito rica, muito grande, que, né, ela fica um pouco de lado, assim, um pouco não, fica muito de lado na história oficial de Petrópolis, né, porque todo lugar tem a sua história oficial, né, ou oficiosa, né. E a oficial aqui é muito germânica. É claro, né, a oficial é império e colonização germânica, né. É Então, verdade, essa parte operária, ela, pois é, ela, assim, segundo plano, terceiro. ninguém fala, você só andar na cidade, você vai ver os prédios das fábricas abandonados, não tem interesse nenhum em resgatar uma memória, né, daquilo ali. No centro da cidade temos uma fábrica Maravilhosa, lindíssima. linda, né? Na Rua Teresa não, né? Também ali na... A Dona Isabel que tá feia, né? Toda Pois é, quebrada. no Alto da Serra, lá em Cascatinha.